servo, como quem deseja cumprir a vontade do Deus Pai, tornando-se obediente. Eu queria que a gente pensasse um pouco na obediência, porque muita gente entende a submissão exclusivamente como obediência. E alguém pode ser obediente sem ser submisso? Pode. Pode. Ele pode meramente cumprir uma ordem, mas a condição interna na realização dessa tarefa é diferente de quem é obediente na submissão. Eu posso falar, Irene, dá esse copo, por favor. E ela simplesmente entregou o copo, jogou o copo, passou o copo. Ela foi obediente? Sim. Mas a forma com que a gente é obediente é que vai caracterizar se estamos na submissão ou não. Então isso é muito importante a gente perceber, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu obedeço. Não, mandou fazer, eu obedeço. Mas o coração, a conduta, não diz que nós somos submissos. E Cristo foi submisso porque na sua conduta Ele revelou o amor de Deus Pai. Por isso Ele foi o exemplo perfeito. E é o exemplo perfeito a ser seguido. E aí o Senhor, Deus, o exalta, né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Lembram do versículo? Une-te, pois, a Deus, e te sobrevirá o bem, a prosperidade. E muitas vezes a gente enfrenta lutas nas nossas vidas. E eu não estou aqui dizendo que quem enfrenta lutas e as enfrenta porque não está sendo submisso. Mas muitas vezes nós enfrentamos lutas porque somos insubmissos. A luta, ela vem independente da nossa condição. Mas o Senhor muitas vezes quer tratar a nossa vida nessa característica que a gente deixa de apresentar, porque não se submete ao Senhor, porque não se submete às autoridades constituídas pelo Senhor. E ontem, quando estava acontecendo, né, o momento do louvor, eu estava lá atrás e assim, é muito bom, né, estar em comunhão com a igreja. É um privilégio que algumas pessoas abrem mão. E é uma pena quem abre mão desta comunhão, porque estar em comunhão é um privilégio. E eu podia observar, né, não como quem simplesmente contempla as pessoas com um olhar de julgamento, de modo algum. Muito pelo contrário, eu comecei a ficar, a empatia, né, de sentir com o outro, de sentir o que o outro está sentindo. E eu conheço a realidade de algumas pessoas, e o Chiquinho falou aqui durante a ministração do louvor, agora pela manhã, quantas lutas muitos passaram para estar aqui, quantas lutas alguns estão vivendo. E eu percebia isso em algumas lágrimas, lágrimas de tristeza, lágrimas de angústia, alguns com lágrimas de alegria pela vitória. Mas a gente sabe que a luta, ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente precisa ter essa clareza, para não pensar, poxa, mas eu li lá, a Andréia falou lá no domingo do retiro, que quem se une a Deus tem paz e tem prosperidade. Mas eu só vivo passando por luta. A gente precisa diferenciar a prosperidade do que é sempre tudo bom, da prosperidade que é estar ao lado do Senhor. Essa é a prosperidade que a gente precisa tomar posse, né? Da paz, a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que o Senhor quer nos dar. E essa é a paz que nós precisamos contemplar na submissão. Quando a gente diz assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me submeter ao Senhor. Eu quero me submeter às autoridades que o Senhor constituiu. Eu quero fazer segundo a tua vontade, como Cristo fez. E no mundo, a ideia de submissão, ela passou a ser algo muito ruim. E E o mundo diz o tempo todo pra gente, ser submisso é algo ruim.
especialmente para nós mulheres. A ideia de falar em submissão, esse versículo, a gente já vai falar dele. Esse versículo para o mundo é assim, anátema. É uma maldição. Como que alguém pode dizer que a mulher tem que estar submissa ao seu marido? Isso é algo assim que as feministas devem assim, se rasgar de ponta a ponta. E por conta das mulheres que são bênção na obra do Senhor, a gente acaba levando essa ideia ruim para a submissão. E acha que sempre a submissão será algo ruim. Porque afinal de contas, quem é dono da minha vida sou eu. Quem decide o que é melhor sou eu. Olha só, é muito bom estar em comunhão com você, mas olha aqui. Cada um no seu quadrado. Não vem se meter na minha vida não, porque eu sei o que eu faço. Me deixa com Deus. Me deixa aqui separadinho. Faz a sua parte. Tá bom, já entendi. E a gente acha que está submisso ao Senhor, mesmo quando tem essa conduta. Porque afinal de contas, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, dou as ofertas. E a gente acaba colocando em todas essas ações a nossa submissão e achando que de fato nós estamos integralmente sendo submissos. Mas a submissão, ela é percebida nos detalhes. E Deus é Deus de detalhes, não é? Quando Ele criou o mundo, olha, é só a gente contemplar. Hoje o Marquinhos abriu a janela e falou, nossa, esse Miguel Pereira é bonito, né? E ele estava feliz de ver, né, de contemplar a criação. Deus é Deus de detalhes. Ele não é o Deus do orou, tá tudo certo. Foi à igreja, tá tudo certo. A gente precisa perceber essa submissão como Cristo, que foi o exemplo perfeito da submissão. Ele se esvaziou. Ele desceu e veio como servo. Identificando a autoridade. Esse texto está em Mateus 8, de 5 a 10. Como está pequeno, eu vou ler para vocês, porque talvez dificulte um pouco a leitura de quem está mais lá atrás. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, se apresentou a ele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aquele centurião era autoridade. E só pode reconhecer a autoridade do outro quem consegue exercer corretamente a sua autoridade. E vice-versa. Aquele centurião, ele tinha clareza da autoridade de Jesus, que ele bastava ele dar uma palavra que seria estabelecido o que o Senhor determinasse com uma palavra. Que a cura do servo aconteceria a partir de uma palavra. E a Lídia testemunhou, né, na célula, né, num momento de intercessão lá da nossa igreja, quando o Marquinhos estava conduzindo o culto, que ele falou: basta uma palavra, né, e ela usou a expressão lá da mão, né, quando o Senhor determinar uma palavra. E às vezes a gente não tem a fé como a fé desse centurião,
que sabia que Jesus não precisava estar nem presente